Olá pessoal, tudo bem? Glória a Deus! Estamos mais uma vez aqui junto com vocês para passar essa aula. É o nosso décimo módulo, fim da nossa aula, né? Esse é o último módulo. E eu queria estar passando para vocês a visão da igreja e por que somos uma igreja evangelística. Tem certas partes aqui que eu vou ler, por isso que às vezes eu baixo a cabeça aqui, porque é um conteúdo bastante extenso e eu quero que você entenda bem, tá? Primeira coisa que eu quero fazer com você é estar orando pela sua vida, para que Deus te dê direção, te dê conhecimento, discernimento de tudo que será falado aqui. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te damos graças pelo teu imenso amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nos dado paciência, nos dado ânimo, Senhor, para prosseguir essa jornada. Eu venho na tua presença colocar cada aluno, Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor abra a mente, o coração, que eles tenham uma aula abençoada, que eles venham praticar tudo o que foi falado, Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito e a tua graça. Senhor, nos dá discernimento e amplia os nossos horizontes, a nossa mente, para que nós tenhamos uma mente renovada todos os dias. Por isso nós te louvamos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Temos como objetivos gerais de conhecer a visão da Igreja Embaixada, que é a igreja onde nós congregamos, e identificar os projetos e estratégias envolvidas nessa visão. Porque quero que você entenda que você tem que estar fazendo essa aula, desenvolvendo essas aulas, com o objetivo de se voluntariar para estar fazendo algum projeto na igreja, se engajando em algum ministério, porque esse é o nosso objetivo, né? Que nós vá fazer o ID do Senhor, como diz a palavra de Deus e como fomos ensinados por Jesus. Na nossa introdução, nós vamos começar a nossa aula falando lá do início, né? Quando Deus quis fazer algo na terra. Então, todas as vezes que Deus desejou fazer algo na terra, Ele teve que usar alguém para fazer esse trabalho, esse projeto que Ele tinha em mãos. Então ele usou alguns homens de Deus, como Abraão, Moisés, Josué, Gideão, Elias e muitos outros, como é até o dia de hoje. E Deus nos preparou e revelou sua vontade, seus projetos, sua visão e enviou acompanhados de pessoas para que tivessem apoio, né? Essas pessoas fossem apoiadas para irem fazer esse trabalho com a visão de Jesus. E na nossa igreja não é muito diferente, é dessa forma mesmo. Nós seguimos o que a palavra diz. Então tudo começa com uma visão. A Igreja Embaixada ela tem uma visão. Essa visão através de ministrar o Espírito Santo, ele levanta cada igreja com um objetivo específico. E no ano de 2015, Deus nos deu a direção, ensinou-nos a aplicarmos uma verdade a princípio da unidade, a concordância e o relacionamento. Hoje nós vivemos a certeza que a maior forma de alcançarmos esses propósitos de Deus para cada um de nós é através da unidade, orando e cuidando uns dos outros, nos importando com o ser humano, com as pessoas. Mas também possuímos uma visão muito clara e objetiva de ganhar vidas e consolidá-las e desenvolver seu potencial ministerial e expandir em todas as áreas, abrir novas igrejas. Amém?
eu vou falar um pouquinho da fundação da igreja. A nossa igreja Embaixada, ela foi fundada em 1998 e tem a sua sede principal em Balneário Camboriú. Desde 2007, ela foi se expandindo e abrindo novas igrejas em outras cidades, também nos bairros de Balneário, enfim, aos arredores temos várias igrejas. Temos como pastores presidentes o pastor Maico Abud e a sua esposa Liana. E através desses pastores nós temos outros pastores que são a equipe de trabalho do pastor Maico e da pastora Liana. Para desenvolver essa visão, a igreja conta com os ministérios evangelísticos e o ministério de apoio. Nós vamos falar sobre cada um deles. Os ministérios evangelísticos realizam encontros mensais específicos para atrair novos convertidos e promover os relacionamentos entre os membros da igreja, homens, mulheres, jovens, adolescentes, infantil, casais, que também são responsáveis pelos grupos de relacionamento, os nossos GRs. Os ministérios de apoio são para servir todo o povo e apoiar os ministérios evangelísticos em suas necessidades, que são eles. O Ministério de Ensino, Adoração, Consolidação, Diaconato, Intercessão e Social. Nós vamos estar falando um pouquinho de cada um. É uma aula bem extensa, mas eu vou tentar diminuir o tempo aqui para você não ficar muito cansado. O Ministério de Ensino é o nosso ministério onde tem as escolas, né? Ele tem como prioridade auxiliar todo membro a crescer no conhecimento da palavra de Deus e também desejar trabalhar na igreja, a serviço da igreja se desejar. A adoração é desenvolvido por pessoas escolhidas por Deus para serem levitas, para fazerem a adoração, a abertura dos trabalhos na igreja, né? E ele é composto também de louvor, dança, teatro e coral. Ministério de consolidação, ela consolida pessoas, o novo convertido que chega na igreja para seguir a jornada com Cristo. E através desse ministério são realizadas visitas a famílias, às casas, a reuniões de boas-vindas e encaminhamento para os nossos GR, as nossas células que hoje se chamam GR. O Ministério de Diaconato ele é responsável por tudo que acontece na igreja antes do culto. Ele coloca a ordem e decência no culto, nas reuniões da igreja. Tudo que você vê na igreja quando chega lá, preparação do culto, é toda a equipe de diaconato que faz esse ministério, que faz essa parte da igreja. A intercessão são pessoas que se reúnem para interceder pela igreja, para interceder pelas pessoas, interceder pelos pastores, enfim, ela é assim um alicerce para a igreja. Uma igreja sem intercessão, ela não anda, ela não produz, ela não, como é que eu vou te explicar? Ela não vai para frente, então tem que ter a intercessão. Daí temos o social, que atua especificamente na área social dos membros da comunidade. Ela organiza campanhas de arrecadação e cuida dessas pessoas necessitadas, auxiliando em tudo que for necessário, nas necessidades básicas. No Ministério de Ensino, nós temos as seguintes escolas: escola de batismo, princípios, servos, mestre, intercessão, escola de adoração, escola de voluntariado social e escola de consolidadores. A escola de batismo é antes dessa escola que vocês estão fazendo agora, que é de princípios, né? Que é muito importante. Essa aula de batismo é uma
uma aula que a gente dá ali antes da pessoa se batizar, conversa com ela, explica como é o batismo nas águas, e ela tem como função trazer entendimento sobre esse assunto e ajudá-los o passo a passo importante para a vida do cristão. A escola de princípios é a primeira, né, que é essa que nós estamos fazendo. Daí temos a escola de servos, que é o divisor de águas da vida do membro, que decide sair da vida privada para a vida pública e servir na igreja. Depois temos as escolas de mestre, que tem por objetivo preparar mestres que não só transmitirão conhecimento, mas também transformarão vidas. Os alunos serão capacitados a usar esse dom para explorar o máximo da sua capacidade. A escola de intercessão, eu já falei, né, que são pessoas que se reúnem para interceder umas pelas outras, e o aluno, nessa aula, os educandos aprenderão a colocar-se entre Deus e o homem, e compreenderão que interceder é orar pelo que pesa no coração dos homens, do coração de Deus a favor dos homens. A escola de adoração tem como objetivo capacitar e incentivar os cristãos a servirem no reino de Deus através da oração. Nessas aulas, os alunos são ensinados a adorar a Deus e reconhecer e confessar sua glória, seu poder e sua majestade. Voluntariado social. Prepara as pessoas para levarem ao confronto espiritual e a consolação da palavra de Deus aos órfãos, aos presidiários, aos enfermos e aos familiares. Escola de consolidadores. Prepara pessoas para tornarem-se grandes consolidadores e fazer parte de um grupo que auxilia a igreja no momento do apelo, da ajuda interna, como fonovisitas e principalmente as visitas nos lares, apresentando as boas novas de Cristo. Depois nós temos a escola de ministério infantil, que são homens e mulheres que se preparam para cuidar de criança à luz da palavra. E essas crianças, elas são desde a idade tenra, desde a pequena idade, né? A escola de diaconato, que prepara homens e mulheres que desejam servir no cultos, auxiliar os pastores nesse momento. Prepara homens e mulheres segundo as instruções de Paulo em 1 Timóteo. A escola de líderes DGR prepara homens e mulheres para administrar os GRs. Além dos ministérios, nós temos outras ferramentas de apoio aos membros, que são os encontros, os grupos de relacionamentos, os cultos de celebração e as escolas. Nos encontros, nós temos os retiros tremendos de final de semana, aonde o membro poderá e será estimulado a ter profundas e inesquecíveis experiências com Deus. Os grupos de relacionamento são os nossos GRs, são reuniões semanais que acontecem nos lares, nas escolas, em alguns escritórios, e liderados por 2 líderes em concordâncias que utilizam um manual preparado com ministrações anuais e tem como objetivo promover o relacionamento entre as pessoas e integrá-las na igreja. Os cultos de celebração são momentos reservados para toda a família, além dos encontros separados com os jovens, para os casais, mulheres, homens, etc. As escolas, dirigidas pelo Ministério de Ensino, essas escolas têm como prioridade auxiliar o conhecimento de todos os membros, o crescimento de todos os membros que desejam crescer no conhecimento da palavra de Deus. Aí eu quero falar um pouquinho sobre evangelismo, que o evangelismo é um estilo de vida, tá? Nós encontramos na palavra de Deus razões muito fortes para termos um evangelismo como estilo de vida. Algumas passagens bíblicas que nós temos que nos levam a ver que o evangelismo é um estilo de vida.
Nós temos lá Ezequiel 33:11, se você quiser meditar. Eu vou só citar os versículos porque é bem extensa e aí a aula vai ficar muito comprida. Então, eu vou citar Ezequiel 33:11, 2 Pedro 3:9, 1 Timóteo 2:3-4, que fala sobre por que Deus amou a humanidade. Daí nós vamos falar sobre a obediência, que eu também vou citar os versículos para você estar meditando e vendo. Lá em Marcos 16:15-18, fala sobre a obediência do Evangelho. Terceiro, necessidade de receber a salvação, está escrito em Atos dos Apóstolos 4:12-10. Sobre o valor do homem, que está em 1 Timóteo 6:20. Sobre a responsabilidade e o privilégio, está em 1 Pedro 1:12 e Hebreus 1:14. E os resultados produzidos está em Romanos 1:16 e Lucas 15:17. Eu quero ler a última passagem aqui de Lucas 17 para você, para finalizar a nossa aula. E porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor e ele te responderás. Gritarás por socorro e ele te dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça ou falar injurioso, se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial de águas, de cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Isso está escrito em Isaías 58, 7, 12. Então, com esse versículo, com esse capítulo, eu quero terminar essa aula, desejando a vocês uma ótima videoaula que nós vamos ter na segunda-feira, às 8 da noite. Eu espero vocês lá para nós estarmos tirando as dúvidas do que vocês tiverem. Então, assistam o vídeo e depois nós vamos estar tirando as dúvidas na segunda-feira, tá bom? Um abraço, Deus abençoe cada um, que o Senhor esteja no centro de toda a tua vida. Amém? Louvado seja Deus.